Evangelho do dia, Livro do Céu, Maria Valtorta, Reflexões Práticas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor designou mais 72 de seus discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente, a todas as cidades e lugares para onde ir. Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Ide, eis que eu os envio como cordeiros em meio a lobos. Não levem bolsa, nem alforrie, nem sandálias, e não cumprimentem ninguém pelo caminho. Mas em cada casa em que entrarem, digam primeiro: a paz a esta casa. Se houver ali um amigo da paz, sua paz repousará sobre ele. Se não, voltará para você. Fique nessa casa comendo e bebendo o que lhe for servido, pois o trabalhador merece seu salário. Não andem de casa em casa, em toda cidade em que entrarem e forem bem recebidos, como o que lhes for servido. Curem os doentes que estiverem lá e digam a eles: o reino de Deus chegou perto de vocês. Mas em todas as cidades em que entrarem e não forem bem recebidos, vão às praças e digam: até a poeira da cidade que vocês, grudada em nossos pés, estamos removendo para deixá-las. Mas saibam de uma coisa: o reino de Deus está se aproximando. Eu lhes digo, no último dia Sodoma será tratada melhor do que esta cidade. Livro do Céu, volume 23, 18 de janeiro de 1928. O que estou manifestando sobre minha vontade divina e o que você está escrevendo pode ser chamado de Evangelho do Reino da Vontade Divina. Não se opõe de forma alguma às sagradas Escrituras ou ao Evangelho que proclamei quando estava na terra. De fato, pode ser chamado de apoio de ambos. É por isso que eu permito e peço aos sacerdotes que venham ler o Evangelho do Reino do meu divino Fiat, para que eu possa dizer a eles, como disse aos meus apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, pois faço uso dos meus sacerdotes em minhas obras. E assim como tive sacerdotes antes de minha vinda, para preparar o povo, e os sacerdotes de minha igreja para confirmar a minha vinda, e tudo o que eu disse, também terei os sacerdotes do reino de minha vontade. Eis que todas as coisas que lhes dei a conhecer, todas as verdades surpreendentes e as promessas de tanto bem que quero conceder aos filhos do Fiat Voluntas Tua, seja feita a Tua vontade, servirão a esse propósito. Será o Evangelho o fundamento, a fonte inesgotável da qual todos tirarão a vida celestial, a felicidade terrena e a restauração de sua criação. Como serão felizes aqueles que vierem beber avidamente grandes goles dessas fontes de conhecimento, pois elas têm a virtude de trazer a vida do céu e banir toda a tristeza. Quando ouvi isso, pensei na grande controvérsia que está ocorrendo em Messina sobre os escritos da Divina Vontade. Uma controvérsia causada pela abençoada memória do venerável padre de Francia. Eu e meus superiores, que queremos absolutamente manter esses escritos aqui, e os superiores de Messina, rigorosamente recomendados pelo venerável padre antes de sua morte, que querem mantê-los lá para publicação quando Deus quiser. Como resultado, nada acontece, exceto cartas acaloradas de ambos os lados, eles querendo manter os escritos e nós querendo recuperá-los. Eu me senti preocupada, irritada e cansada, e disse a mim mesmo: como Jesus pode permitir tudo isso? Quem sabe se ele também não está se odiando? E ele, manifestando-se em mim, me disse: minha filha, você está preocupada com isso, mas eu não estou nem um pouco. E não estou chateado com isso. Pelo contrário, eu estou muito feliz em ver o interesse que os sacerdotes estão tendo por esses escritos, que formarão o reino da minha vontade. Isso significa que eles apreciam o grande benefício e que cada um gostaria de manter esse grande tesouro para si, para que possa ser o primeiro a comunicá-lo aos outros.
Enquanto a controvérsia continua, eles consultam uns aos outros para saber o que fazer. Fico feliz que meus outros ministros estejam aprendendo sobre o grande tesouro de tornar conhecido o reino da minha divina vontade. E estou usando isso para treinar os primeiros sacerdotes para a vinda do reino do meu Fiat. Minha filha, é muito necessário treinar os primeiros sacerdotes. Eles serão úteis para mim como meus apóstolos foram para formar minha igreja. E aqueles que se empenharão em publicar esses escritos para torná-los conhecidos serão os novos evangelistas do reino da minha suprema vontade. E como aqueles que são mencionados com mais frequência em meu evangelho são os 4 evangelistas, para a sua maior honra e para a minha glória, assim será para aqueles que trabalharem para escrever o conhecimento de minha vontade e publicá-lo. Como os novos evangelistas, seus nomes retornarão com mais frequência ao reino da minha vontade. Para a sua grande honra e para a minha maior glória, em ver o retorno ao meu seio da ordem das criaturas, a vida do céu na terra, que é a única razão da criação. O Evangelho como foi revelado, de Maria Valtorta. Nossa, esta dia chegou ao fim. O tempo da festa das tendas está se aproximando. Aqueles a quem falei, em particular, esta manhã, partirão amanhã para me preceder e me anunciar ao povo. Os que ficarem não devem se desanimar. Mantive alguns deles por motivos de prudência e não por desprezo por eles. Eles ficarão comigo e logo os enviarei, assim como enviei os primeiros 72. A colheita é abundante e os trabalhadores são sempre poucos para o trabalho a ser feito. Portanto, haverá trabalho para todos e ainda assim não serão suficientes. Portanto, sem inveja, ore ao Senhor da seara para que sempre envie novos trabalhadores para a sua seara. Por enquanto, vão. Os apóstolos e eu, nestes dias de descanso, completamos a instrução de vocês sobre o trabalho que devem fazer, repetindo o que eu disse antes de enviar os 12. Um de vocês me perguntou, mas como vou curar em seu nome? Primeiro cure a alma. Prometa aos doentes o reino de Deus, se eles souberem como acreditar em mim, e quando você vir fé neles, ordene que a doença desapareça, e ela desaparecerá. E faça o mesmo com aqueles que estão espiritualmente doentes. Antes de tudo, acenda a fé. Por meio de uma palavra confiante, comunique a esperança. Eu, por minha vez, irei e colocarei o amor divino neles. Assim como o coloquei em seus corações quando acreditaram em mim e esperaram por minha misericórdia. E não tenha medo dos homens ou do demônio. Eles não lhe farão mal algum. As únicas coisas que vocês precisam temer são a sensualidade, o orgulho e a ganância. Por meio delas, você pode se entregar a Satanás e aos homens satânicos que também existem. Então, parta e vá à minha frente pelas estradas do Jordão. Quando chegar a Jerusalém, vai encontrar os pastores no vale de Belém e venha me encontrar com eles no lugar que você conhece. Juntos celebraremos a festa sagrada e depois retornaremos ao nosso ministério mais forte do que nunca. Vá em paz, eu o abençoo no santo nome do Senhor. Volume 4, capítulo 278.6. Reflexões práticas. Você tem rezado pelo sacerdote de sua paróquia para que ele seja santo? O Senhor pede que rezemos, clamando por operários para que venham trabalhar na sua mercê. Reze agora um Pai Nosso nesta intenção do Senhor. Na sua casa interior, a paz de Cristo habita? Você, com sua vida,
tem evangelizado? Ó meu bom Jesus, mandai santos sacerdotes, para que sua mercê seja uma mercê divina, cada vez mais divina. Amém.